Números, capítulo 15, versículo de número 41. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Senhor, Pai amado, Pai bondoso, estamos reunidos aqui nesta noite para louvar e adorar o Teu santo nome, porquanto reconhecemos que somente o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado. E neste momento, no qual iremos nos ocupar do estudo da Tua palavra, queremos de todo o coração contar com a assistência iluminadora do Teu Espírito, a fim de que ouçamos e compreendamos a Tua voz. Que o Senhor fale conosco nesta noite, porque temos fome e sede de Ti. Em nome de Jesus e para a Tua glória é que oramos. Amém. Esta passagem está no contexto do percurso do povo de Deus rumo à terra prometida. Os israelitas, conforme sabemos, ficaram por mais de 400 anos no Egito em estado de escravidão. Mas Deus usou Moisés para libertar seu povo do cativeiro. O que nos mostra que Deus também atua na história por meio de mãos humanas. Deus usa homens e mulheres frágeis para fazer coisas maravilhosas, extraordinárias, para que o seu nome seja glorificado. Num determinado momento, na jornada para Canaã, Moisés enviou 12 espias para averiguar a terra que Deus prometera ao povo. 40 dias depois, esses 12 homens voltaram e apresentaram a Moisés 2 relatórios absolutamente distintos, com conclusões completamente divergentes entre si. 10 dos 12 espias afirmaram que a terra era boa, fértil, que havia naquele território frutos excelentes, a terra era uma terra produtiva. No entanto, sustentaram que a terra era habitada por povos belicosos, hostis, invencíveis, tais como os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus, uma terra habitada por anaquins, por homens extraordinariamente altos, classificados como gigantes, pessoas invencíveis. Então, aqueles 10 dos 12 espias haviam entendido que, por conta de tudo isso, aquela terra era inconquistável, inexpugnável. Josué e Calebe, que compunham o grupo de espias, disseram que a terra era realmente muitíssimo boa, uma terra fértil, uma terra produtiva, mas, diferentemente dos 10 outros espias, sustentaram que o povo de Deus poderia tomá-la. Por quê? Porque aquela era a terra da promessa. Então, notem que o discurso de Josué e Calebe está baseado na convicção de que todas as promessas do Senhor são verdadeiras. Josué e Calebe estão inseridos num quadro de circunstâncias, vamos dizer assim, adversas. Eles sabem que naquele território há povos poderosos, belicosos, hostis, quer dizer, eles não sofreram um surto de esquizofrenia, eles reconhecem que há uma realidade adversa, no entanto, eles estão firmados nas promessas de Deus. Eles estão enxergando para além das circunstâncias.
para além daquilo que os olhos conseguiam ver, captar. Eles são firmados na convicção de que Deus não falha em suas promessas. Então, eu lhes diria o seguinte, que a verdadeira fé não se orienta pelas circunstâncias, mas está firmada na palavra de Deus. Josué e Calebe estavam dizendo ao povo o seguinte: aqueles que possuem promessas de Deus não precisam recuar perante os obstáculos da vida. Podem avançar, podem caminhar em direção à vontade do Senhor. Josué e Calebe conclamaram o povo a seguir adiante com confiança, com o propósito de entrar na terra e tomá-la. Então, eu vou ler aqui o que eles disseram para o povo, com o objetivo de fazer o povo seguir adiante para conquistar a terra de Canaã. São palavras, vejam aí comigo, Números 14, do versículo 6 ao versículo número 9, são palavras vívidas, são palavras poderosas, decisivas. Uma coisa estranha, né? À medida que o tempo passa, as letras diminuem. Fenômeno. Números 14, a partir do versículo número 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Palavras firmes, palavras vivas, mas o que nós sabemos, de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz, é que essas palavras apaixonadas, proferidas por esses homens crentes, não foram suficientes para fazer com que o povo resolvesse avançar em direção à terra. Eu creio que o que Calebe e Josué estavam tentando transmitir ao povo era o seguinte: nós não saímos do cativeiro para vivermos neste deserto. O deserto não é o nosso destino. O nosso destino é a terra prometida. Mas essas palavras não foram suficientes para que aquelas pessoas se animassem. E o que ocorreu é que o povo, por conta disso, resolveu recuar. O Hernandes, falando sobre esse texto, diz que o povo recuou porque foi incrédulo. A incredulidade faz, portanto, que eu e você recuemos, nos afastemos daquilo que Deus tem preparado para nós, nos afastemos da obra que Deus quer que realizemos, que Deus nos livre de um coração incrédulo. Um coração incrédulo é aquele no qual não há mais espaço para a expectativa da ação soberana e amorosa do Senhor. E o povo resolveu recuar. O povo, em vez de se voltar para Deus, se voltou contra Deus. É o que o texto nos ensina. E também decidiu apedrejar os dois, Josué e Calebe, que estavam tentando animar as pessoas, no sentido de que as pessoas prosseguissem. Bem, os hebreus viram apenas suas impossibilidades e não as possibilidades de Deus. E por conta disso, os israelitas peregrinaram por 40 anos no deserto e uma geração inteira pereceu no percurso entre o Egito e o Sinai, sem jamais entrar na terra prometida. Trata-se de um texto grave, que aponta para uma dura realidade. Aquela
segundo a qual homens e mulheres incrédulos acabam se afastando por causa da incredulidade do projeto de Deus para as suas vidas. É sobre isso que o texto está falando. E esse mesmo povo já havia demonstrado saudades do Egito. Dá uma olhada aí comigo. Números capítulo 11, versos 5 e 6. Então, primeiro, nós temos um povo que recua porque não consegue crer que Deus haveria de cumprir as suas promessas. Números capítulo 11, versos 5 e 6. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Verso 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. E aqui o povo está fazendo pelo menos duas coisas. A primeira, murmurando contra Deus, o que é evidente. A segunda, romantizando a relação com o Egito. Vou repetir. Está murmurando contra Deus e romantizando a relação com o Egito. Bem, há um estudo lá no campo da psicanálise que demonstra que existem pessoas que tendem a idealizar o que perderam. Isso pode parecer um pouco estranho, mas olhando para esse texto, eu vejo isso. Indivíduos que acabaram romantizando a relação com a escravidão. O povo, como diz o versículo de número 5, números 11 e 5, diz, comíamos de graça. Como assim de graça? Nada era de graça. Nada era de graça. O povo era devorado pela escravidão, consumido pela opressão. E ao lembrar-se daquele tempo, diz, comíamos de graça. Como comiam? Eles pagavam aquela comida com o próprio sangue. É evidente que eles estão romantizando a relação com o Egito. O povo se esquece do sofrimento no cativeiro e decide voluntariamente voltar a fim de tornar-se novamente escravo dos egípcios. Parece uma loucura, mas foi o que aconteceu. E o que eles querem, diz o texto, eles querem comer das cebolas, tem de gostar muito de cebola para tomar uma decisão como essa. Eles querem voltar a fim de comer das cebolas do Egito. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu não gosto muito de cebola. Cebola é uma coisa legal, vira tempero, tem lá alguma coisa na cebola que é interessante. Eu não curto muito cebola. Eu me lembro que uma vez eu fui ao Outback, fazendo propaganda aqui de um restaurante, com um amigo meu, ele me levou a esse restaurante e me disse, olha, eu vou levá-lo para comer uma cebola que será um marco na sua vida. Ao que eu lhe disse, eu não gosto de cebola. Ao que ele me disse, não tem problema porque essa cebola que você vai comer não tem gosto de cebola. O que eu disse, não entendi a lógica. Quer dizer, ele quer que eu coma uma cebola que não tem gosto de cebola. Eu digo, vou comer outra coisa. Mas essa foi a minha história lá com a cebola desse restaurante. Bem, então o que nós temos aqui? Nós temos um povo dizendo o seguinte, nós queremos voltar a ser escravo. É o que o povo está dizendo. Um povo que quer voltar a ser escravo, deliberadamente. E o que é mais dramático é o contexto em que esse povo faz tal declaração. Durante o dia, depois verifiquem aí nos textos paralelos, durante o dia, uma coluna de nuvem acompanhava o povo, indicando o caminho. Durante a noite, primeiro uma coluna de nuvem, depois uma coluna de fogo, acompanhava o povo, iluminando o caminho. Peguem todos esses teóricos aí que nós reconhecemos como sérios, e vocês verão que eles dizem todos a mesma coisa, que ambas as nuvens representavam a presença de Deus com o povo. Deus estava caminhando com o seu povo pelo deserto, caminhando ao lado daqueles que ele mesmo havia chamado para si. Deus caminhava com o seu povo e o alimentava.
enviando maná. Mas os israelitas estavam cansados de comer o alimento oferecido pelo Senhor. Números capítulo 11, verso 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Quer dizer, Deus transforma o deserto em supermercado, porque a gente sabe que Deus também manda cordonizes, oferece provisão, e o povo reclama. Nós não sabemos exatamente o que era esse maná. Sabemos tão somente que era uma comida milagrosa provinda do alto. E qual é o alerta aqui? O alerta, a meu ver, é para que eu e você jamais nos cansemos de desfrutar daquilo que o Senhor nos oferece. Esse é o alerta. Que jamais percamos, por exemplo, o encanto pela palavra de Deus, alimento para a nossa alma. Que não percamos o encanto pela comunhão cristã. Que não percamos o encanto pela jornada evangélica. Que nós não permitamos que a ingratidão roube o nosso paladar espiritual. É sobre isso que o texto está falando. Sobre a incredulidade que nos afasta do propósito de Deus para a nossa vida. E sobre essa perda, que é a perda do paladar espiritual. É quando você não vê mais encanto em Deus, na palavra de Deus, nessa vida com Deus. A maior parte do povo desejava voltar para o Egito, voltar para a escravidão. E quero frisar, a maior parte do povo para honrar Josué e Calebe, que desejavam prosseguir a fim de tomar aquela terra. O povo demonstrava uma queda pelo passado, mas por um passado de opressão. O povo estava disposto a voltar para o Egito, a fim de se submeter novamente à escravidão. Por que não? Por que o povo não desejava mais prosseguir? Certo teólogo vai dizer que o povo desejava voltar para o Egito porque, presta atenção, porque não aguentava mais os desafios do deserto. Não aguentava mais a dura realidade do deserto. Números 14, verso 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Desculpem o clichê, mas é fato. O povo de Israel saiu do Egito, contudo, levou o Egito no coração. É o que o texto está nos mostrando. Trata-se aqui de homens e mulheres apegados ao passado. E quem se apega demais ao passado, deixa de experimentar o novo de Deus. Ouçamos o alerta do apóstolo Paulo, lá em Filipenses. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo da soberana vocação. O evangelista de Tarso nos diz que está disposto a prosseguir, deixando para trás o passado, a fim de completar a carreira evangélica. Ele está disposto a esquecer o passado. Agora, essa é uma questão muito interessante, né? O que significa a ideia de esquecer no âmbito deste texto? Pensemos, em primeiro lugar, sobre aquilo que não significa. Não significa tornar-se uma pessoa desmemoriada. Não pode ser isso. Eu preciso de minhas lembranças, de minhas memórias, para saber quem sou, onde estou, como voltar para casa. Então, não significa viver em estado de amnésia. Esquecer o passado não consiste, portanto, no apagamento das lembranças. Tornei-me cristão, não possuo mais lembranças. Não pode ser isso.
Então, o que significa? Eu diria, não se entregar à nostalgia, adotando, por exemplo, o discurso de que naquele tempo é que era bom. Sabe isso? Antigamente tudo era melhor. Aquela época. O problema dessas percepções é que elas relativizam o valor do presente. E, de certa forma, enfraquecem nossa disposição de construir um futuro mais promissor. O que nós precisamos é ter coragem de dizer que o melhor lugar para deixarmos o passado é no passado. Esse aqui é o ponto. O melhor lugar para deixarmos o passado, no passado. A fim de que nos responsabilizemos pelo presente e sigamos adiante sob o poder do Espírito Santo para construir um futuro mais promissor para a glória de Deus. O que significa esquecer? Significa não voltar à prática daquelas obras que contrariam a vontade de Deus. Isto é, não reincorporar ao nosso estilo de vida atitudes, cometimentos, comportamentos que estejam em desacordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Então significa viver realmente essa nova vida que nos foi concedida com base na obra completada por Jesus de Nazaré. É afirmar que somos novas pessoas em Cristo e viver de fato como novas pessoas em Cristo. Ao fazermos isso, deixaremos o passado passar. Agora, por certo, há um bom uso do passado. Eu diria que nós usamos bem o passado quando dele extraímos aquilo de que precisamos para viver com mais sabedoria no presente. A partir daí, transformamos o passado numa fonte instrucional, numa fonte de recursos pedagógicos e recursos didáticos, numa fonte que nos auxiliará a viver com mais sabedoria no presente. Eu não preciso, em outras palavras, praticar os mesmos erros que já pratiquei ao longo de minha vida. Eu aprendi muito com o meu passado, com a minha história até aqui. Fazemos o bom uso do passado quando dele retiramos aquilo que pode nos dar esperança. Jeremias diz isso claramente. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, de que precisamos? Eu diria o seguinte: precisamos ser seletivos na relação que travamos com nossas lembranças, cientes de que estas repercutem sobre as nossas emoções, bem como sobre as nossas produções. Nós precisamos cultivar lembranças saudáveis. É necessário, portanto, que eu e você nos insurjamos contra os pensamentos mórbidos, fatalistas, nihilistas, que afogam a alma e atropelam a paz interior. Pensamentos que nos afastam do tipo de vida que Deus quer que vivamos. Pensamentos que nos afastam dessa vida abundante da qual fala o Evangelho. Ouça a orientação do apóstolo Paulo, Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, lembranças são pensamentos vivos. O que Paulo está dizendo é que nós devemos manter a nossa mente saudável. Como? Sendo seletivos no trato com aquilo que a ocupa.
Então, eu diria que cultivar boas lembranças é um excelente hábito recomendado pelas Escrituras. Eu não estou falando, evidentemente, sobre o poder do pensamento positivo. O que eu estou falando é que, de acordo com a Bíblia, há uma conexão entre esses conteúdos que nos constituem, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Que os nossos pensamentos repercutem sobre as nossas emoções e, por consequência, sobre as produções humanas. O povo de Israel saiu do Egito. No entanto, o Egito ainda estava presente no coração do povo. E aqui a minha questão é a seguinte: o que eu e você trouxemos do Egito que ainda nos escraviza? Talvez tenhamos trazido ressentimento, amargura, desassossego, rancor, desesperança. Ouça uma coisa: todo cativeiro deixa marcas profundas. Mas em Cristo não há quem não seja restaurável. Talvez o tempo de cativeiro, e aqui eu estou pensando sobre aquele tempo em que eu e você vivíamos distantes do Senhor. Talvez ao longo desse tempo, desse período, nós tenhamos vivido experiências amargas, duras, difíceis. E por conta de tais experiências, hoje nos sintamos cansados demais, ressentidos demais, rancorosos demais, amedrontados demais. Há alguns meses, uma senhora me procurou, uma senhora que não pertence à nossa igreja. Pronto, já está resolvido o problema. Para me dizer o seguinte: pastor, eu não consigo perdoar o meu esposo. É o que eu lhe disse. Mas o que foi que houve? Então ela me respondeu dizendo que havia ocorrido um problema entre ela e o esposo. E emendou dizendo que por conta daquele problema ela se sentia muito amargurada. Então eu lhe fiz a seguinte pergunta: há quanto tempo isso ocorreu? Ao que ela me disse: há 10 anos. 10 anos. 10 anos não são 10 dias, nem 10 semanas, nem 10 meses, por aí vai. 10 anos são 10 anos sofrendo em razão de um determinado problema. Existem muitas pessoas assim dentro da igreja, que eram por demais ansiosas antes de se tornarem cristãs, ou antes, numa melhor teologia, de terem sido tornadas cristãs mediante a ação irresistível do Espírito Santo. E que continuam demasiadamente ansiosas. Pessoas que tinham uma facilidade enorme de absorver rancor, ressentimento, amargura, que foram tornadas cristãs, mas que demonstram ainda essa facilidade de abraçar conteúdos emocionais agônicos, que consomem a alma, que devoram a paz interior, que nos afastam daquele modelo de vida que Deus quer que celebremos. São essas marcas do cativeiro que ainda nos identificam. Eu estou dizendo que é necessário que nos insurjamos contra tudo isso, confiantes nas promessas de Deus, na presença de Deus conosco,
na ação do Espírito Santo. É claro, Deus faz o profeta, mas não desfaz o homem. Não são raras as vezes em que eu me sinto preocupado, ansioso. A questão é que eu não posso me tornar uma pessoa ansiosa. Às vezes eu namoro com o rancor, mas eu não posso me tornar uma pessoa rancorosa. Às vezes eu me sinto intimidado perante as lutas do dia a dia, perante os desafios da vida cotidiana, mas eu não posso me tornar uma pessoa assombrada. Por quê? Porque ainda que eu caminhe pelo deserto, eu sei que Deus caminhará comigo. O que vocês acham? A Bíblia ensina que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Parece que esse texto foi escrito também para aqueles israelitas. Fomos libertados para a liberdade, e não para nos tornarmos escravos novamente. Somos livres, livres. Livres para amar, para perdoar, para viver uma vida bonita para a glória de Deus, para proclamar o Evangelho, para construir relacionamentos interpessoais saudáveis, marcados pela presença de Jesus. Livres para sermos uma bênção no nosso condomínio, no trânsito, no lugar de trabalho, na academia. Livres. Livres para pregar, para dar bom testemunho da fé evangélica. Livres. E eu e você provamos algo bem mais precioso que o maná. Provamos a salvação em Cristo, pão vivo, que desceu do céu. Somos novas pessoas em Cristo. As coisas velhas ficaram para trás. O que ficou para trás? O amor ao pecado ficou para trás. Uma vida centrada em nós mesmos ficou para trás. Uma vida marcada pela ansiedade generalizada, por aquela ansiedade que perturba a experiência existencial, ficou para trás. Então, que eu e você não sintamos mais saudade da comida do Egito, que tem sabor de opressão. Caso queiramos sentir saudade de algo, façamos como o salmista. Sintamos saudade do templo, da casa de Deus, de estar na presença de Deus, de caminhar com Deus, de proclamar a palavra de Deus. Essa é uma saudade boa, saudável, que alimenta a alma, que faz bem para a mente. Eu termino com Deuteronômio capítulo 1, verso 21. Portanto, com algumas palavras proferidas por Moisés com o propósito de encorajar o povo. Eis que o Senhor, teu Deus, tem posto esta terra diante de ti. Sobe, tome posse dela, como te falou o Senhor teu Deus, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Nós não saímos do cativeiro para viver no deserto. O deserto não é nosso destino. O nosso destino é a terra prometida. Que eu e você nos apropriemos desta promessa de Deus. E que enfrentemos os nossos heteus, heveus, amorreus, cananeus, jebuseus, anaquins, a fim de que construamos uma vida bonita, marcada pela liberdade, que glorifique o nome do Senhor. Amém. Vamos orar?
Queria que você pensasse um pouquinho sobre o que nós ouvimos. Nosso compromisso é de começarmos o culto vespertino às 18 e de terminarmos às 19, 19h10. Pense um pouco sobre essas marcas que estão associadas ao tempo de escravidão, ao cativeiro, que não combinam com a vida que Deus quer que vivamos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Senhor Deus, uma geração inteira pereceu no deserto. Logo, não conseguiu entrar na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Essa geração não entrou porque tornou-se incrédula. E assim afastou-se das tuas promessas. Que o Senhor nos livre de um coração incrédulo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos livre de crer miseravelmente somente naquilo que é possível. Que o Senhor nos conceda graça, força e alegria para que vivamos essa nova vida marcada por um novo comportamento, marcada por uma boa administração das lembranças. Que o Senhor nos conceda graça para que vivamos de fato como homens e mulheres que foram alcançados pelo poder do Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de meus irmãos. Nós cremos que em Cristo somos completa e totalmente restauráveis. Podemos viver uma nova vida. Podemos viver uma vida mais desassombrada, destemida, mais firme, mais cheia de confiança, animada pela percepção de que todas as tuas promessas são verdadeiras. Pai, que o Senhor continue conosco, fortalecendo as nossas mãos para as batalhas diárias. Que o Senhor atue em nossa vida, a fim de que jamais queiramos voltar para o deserto, queiramos voltar para a escravidão. Em nome de Jesus. É assim que queremos viver. De fé em fé, de glória em glória, confiantes na Tua palavra, até aquele dia no qual juntos entraremos na Canaã celestial. Em nome de Jesus, e para a Tua glória que oramos. Amém.